Tudo que a gente vai deixar são memórias. Nada mais do que isso. Tudo que a gente vai deixar são lembranças e lembranças boas, espero, né? Esse lugar aqui, pra mim, é um lugar muito importante. Essa casinha de barro, né? Muitas pessoas viveram muitas histórias aqui nessa casinha, né? Muitos acontecimentos aconteceram nessa casinha, então eu queria deixar aqui nas memórias da casinha de barro, né, algumas lembranças desse lugar, onde o meu pai morou por muito tempo e onde a gente sentava, como eu falei para vocês antes, para a gente ouvir as histórias que ele contava, as histórias de vida, as histórias de vivência dele no mundo, né, aquelas histórias lindas por onde ele passou e deixava isso como experiência pra gente. Se naquele momento eu tivesse mais discernimento, né, eu tinha parado naquele momento, no tempo, só para observar essas histórias, sentir intensamente essas histórias, mas elas ficou nas minhas memórias para me contar depois, né? Como eu havia falado, quando a gente era criança, criançada aqui do derredor, né, que era da minha família, entre os meus primos, a galera, a gente sempre vinha pra cá, né, meu pai sentava num determinado lugar e sempre tinha um visitante aqui no outro banco, né, como eu contei pra vocês antes, e meu pai começava a contar as histórias pro pessoal e a gente começava a prestar atenção e começava a imaginar aquelas histórias que meu pai contava pro pessoal, sabe? E meu pai sempre contava muita história de garimpo, garimpeiro e tal. E uma vez eu e meu primo a gente criou uma ilusão sobre isso daí, né? E a gente tinha uma percepção, acho que eu já contei essa história pra vocês antes, em algum episódio de algum projeto. A gente pensava que o meu pai ele guardava tesouro, aquelas moedas antigas, entende? Que inclusive a gente tem algumas aqui guardadas. A gente achava que aquilo ali era ouro, era tesouro e tal. Meu pai tinha uma caixinha dessas moedas guardadas aqui, essas moedas antigas que hoje valem bastante, né? Muito importante ir. E a gente achava que aquilo ali era tesouro, que aquilo ali era ouro e tal, e de uma forma ou outra. A gente ficava ali como detetive. Por que, que a gente ficava como detetive? Meu pai sempre falava pra mim assim que o sonho dele era ser detetive. Então aquilo ali eu comecei a capturar. E a gente ficava ali, tipo, investigando meu pai. Será que meu pai tá escondendo alguma coisa? Aí a gente esperava meu pai sair um pouquinho dessa sala, um pouquinho dessa casa pra gente ficar fuçando e caçando os ouros, tesouros, né? As coisas. E quando a gente foi ver, não tinha nada. A não ser aquelas histórias lindas, né? Que era o nosso maior tesouro, que era o nosso maior ouro, né? E um dia a gente pegou imaginando que meu pai plantava peixe. Olha como que a cabeça da criança, ela imagina, entra numa ilusão. Porque o meu pai sempre pegava os espinhos quando ele comia peixe e enterrava. E a gente acharia que nascia pé de peixe. Ele plantava e ele plantou. Uma vez a gente perguntou por que, que ele enterrava os peixes, né? Era para não furar o pé, era para não machucar os animais, né? Então ele enterrava o peixe, mas na ilusão das crianças, na mentalidade de nós quando éramos criança, a gente achava que o meu pai ele plantava peixe e que o peixe ia nascer plantado ali, o peixe ia nascer ali, olha a mentalidade, né? Até depois a gente começar a desconstruir isso daí, mas foi uma época muito boa, né? Onde a gente sonhou bastante, onde a gente ouviu bastante, onde a gente viveu bastante, né? Esses sonhos, essas coisas, na época que a gente tinha uma inocência enorme, né? Naquele momento ali a gente tinha toda essa inocência de sonhar como criança, né? A gente tinha permitia-se ter todo um direito de achar que meu pai era um grande guardador de tesouro e meu pai sim foi um grande guardador de grandes tesouros, que os grandes tesouros que ele tinha guardado eram as histórias, né? Eram as memórias lindas que deixou em cada pedaço desse lugar. Que ele vivia com simplicidade, humildade, né? Sem querer nada de ninguém, só se colocando no mundo da forma que ele era, como ele era. Uma pessoa super gente boa, bacana, que todo mundo gostava, todo mundo tinha boas lembranças do senhorzinho do chapéuzão, né? Que ele gostava sempre de usar um chapéu de palha. E ele gostava muito desse lugar. Aqui nesse cantinho aqui tinha uma televisão, né, na época preto e branco. Ele gostava sempre de sentar aqui, tem uma caminha aqui na lateral, ele sempre sentava aqui e assistia o jornal dele. Dava meio-dia, 11 horas, né, tava ali assistindo o jornal e 6 horas da tarde, tava sentadinho aqui assistindo o jornalzinho dele. E o mundo acontecendo lá fora, a porta aberta, e os vizinhos lá na frente, meus parentes, todo mundo andando lá na frente, as crianças, né?
Então foi muito legal conviver com meu pai. Quem conviveu, né? As crianças da época, que hoje já são adultos, assim como eu, teve um prazer enorme de conviver com esse senhorzinho, né? Que morou numa cidade pacata por muito tempo, que andou o mundo inteiro, andou o Brasil inteiro, viveu várias experiências e deixou isso como legado pra gente. Ter a oportunidade de ter ouvido, né, todas as histórias que ele nos contou, que ele deixou aqui pra nós como lembranças, né? E acho que vai ser por uma vida inteira. E às vezes as pessoas acham que a questão da riqueza é dinheiro, é coisas materiais, não. São memórias afetivas. Isso vale muito, muito mais do que a gente imagina. E muitas das vezes a gente esqueceu de dar valor nisso. Então toda essa casa ela tem uma memória afetiva com muitas outras pessoas, onde eu vou contar várias outras memórias aqui pra gente desengatilhar essas memórias dessa casa, né? Não apenas uma casinha de barro construída, é uma casinha que tem memórias afetivas e grandes memórias afetivas guardadas, né, gente? E é isso. Ah, como eu falei pra vocês antes, essa casinha de barro ela é mais velha do que a cidade, né? Acho que meu pai não foi a pessoa que construiu ela. As pessoas acham que foi o meu pai que construiu essa casinha, não. Quando meu pai chegou aqui, ele já comprou ela da forma que estava, né? E ela é totalmente feita de barro. Meu pai só foi assegurando ela para que não caísse, né? Jogava um cimento ali, um barro ali, uma madeira ali, segurava aqui para que ela fosse resistindo conforme o tempo. Mas há históricos, né, que a minha família, minha avó, e meus tios moraram aqui nessa casinha, né, ficou aqui por muito tempo, muitos anos aqui morando nessa casinha, muitas outras pessoas moraram, né, inclusive a minha tia relata que acho que o nascimento dela foi quando ela morava nessa casinha, né, algo assim, tem a minha tia mais nova, né, então já morou muita gente aqui nessa casinha, né, a casinha 124 aqui em Pedra Preta, e até hoje ela resiste, ela está de pé, né, sem uma estrutura, como que eu posso falar para você, sem uma estrutura aprofundada, né, apenas feita de barro na época, era uma casa apenas para estar, para se morar, né, e morou uma família muito grande, que inclusive foi a minha família também, né, minha avó com várias pessoas aqui dentro dessa casa, no pequeno quarto que tem, que dormia muitas pessoas, moravam muitas pessoas, né, naquela época era a forma que como se dividia, como as pessoas se adaptavam ao mundo. Era uma época muito dificultosa quando eles moraram aqui, né? Porque era o começo, ali os inícios de Pedra Preta, o início, quando tudo estava se iniciando, né? Então as pessoas se adaptavam. Então por isso que eu falo, essa casa ela tem muitas memórias afetivas, muitas pessoas moraram aqui dentro, né? Muitas pessoas contaram as suas histórias aqui dentro, viveram as suas histórias aqui dentro, né? Famílias também foram criadas aqui, então é um afeto enorme para a cidade, né? Gostaria muito que fosse tombado como patrimônio cultural da minha cidade, né? Mas a gente tem algumas dificuldades, mas enquanto isso a gente vai tentando preservar o legado que foi deixado, né? E foram deixadas algumas coisas aqui que a gente quis colocar como simbologia, como esse pilão, isso aqui era um pilão de madeira que meu pai fez, né? Quando ele era mais jovem, né? Pra socar, ele falava muito que socava canjica e outras coisas, ele gostava bastante. Meu pai era de uma vida simples e pacata, ali no começo da cidade, né? Onde tudo era mais difícil, não era tão tecnológico como é hoje, as coisas não eram tão evoluídas como era hoje, quando meu pai começou a morar aqui, quando as pessoas já estavam aqui, né? Se apropriando desse ambiente. Aqui né, na rua, acho que tinha poucas casas na época, acho que mais ou menos uns quase 30, 40 anos atrás, algo assim, né? 30 e poucos anos atrás, né? Só tinha casa aqui do meu pai, de barra mais antiga, tinha casa aqui que era do pai do meu irmão, né? Que ele era dono dessa casa antigamente, que era na lateral, e no resto lá era como se fosse um colonhão, onde o pessoal grilava, né? Porque as pessoas, como eu falando pra vocês, as pessoas mais humildes da cidade não tinham condições. E aqui acima, nessa casa aqui acima, aqui próximo também, existia um local, né, que acho que era um bar, que eles chamava, abre aspas, de cabaré velho, né, onde era um pouquinho meio que bagunçado e tinha um bar do Severino aqui também nas proximidades, né, quando a Pedra Preta era bem pacata. E depois minha avó morou ali na lateral, minha tia aqui na frente, então a gente nesse círculo aqui tem toda a família
tinha toda a família próxima, né? Aqui nesse círculo. Meu pai sempre foi uma pessoa acolhedora aqui, né? Meu pai foi um dos primeiros a ter a televisão colorida, mas depois em outro episódio eu conto essa história aqui pra vocês, aqui nessa região, e o pessoal sempre saía dos lugares para assistir aqui a novela da época, né? Mas eu vou contar essa história pra vocês aí em outro episódio, né? Então é muito bom a gente guardar as nossas memórias afetivas, aquilo que fez sentido pra gente, aquilo que faz parte da nossa história, de alguma forma a gente fez um resgate lá atrás, né? Muitas gerações passaram por aqui, como os meus tios, os meus avós, os meus pais, eu, né? E as minhas sobrinhas e o pessoal que vão vir, né? Espero que a gente possa manter isso aqui, para que as outras gerações também possam conhecer um pouquinho dessa casa, né? Espero que o tempo, como o tempo assegurou ela até hoje, através de vento, através de muita chuva, muitas coisas, eu espero que o tempo também possa assegurar essa casinha para que outras gerações possam conhecer onde morou o seu Tião, onde morou a Dona Altamira, aonde nasceu algumas pessoas, aonde morou várias pessoas aqui da nossa cidade, aonde era um círculo, né, aqui bem movimentado da cidade na época, porque a cidade era um curritel, era muito pequena. Hoje Pedra Preta já é uma cidade de 20 mil habitantes. Naquela época eu acho que, não sei se chegava a mil e poucos habitantes, né, ou um pouco mais, não sei, 2.000, 3.000, algo assim. Poucas pessoas naquela época, né, e todo mundo conhecia todo mundo, como hoje é dito, né, todo mundo conhece todo mundo na cidade pequena, até mesmo uma cidade de 20 mil habitantes, as pessoas, elas se conhecem, né, umas às outras, tal, mas naquela época era muito mais estreito, muito mais pequena a cidade. Então, muitas memórias foram deixadas, muitas histórias, e até hoje o pessoal passa aqui e reconhece esse lugar.